Vamos abrir as nossas Bíblias no livro dos Atos, no capítulo 5. Na realidade, esse é um dos capítulos mais trágicos da Bíblia. E, naturalmente, tem uma lição muito preciosa, profunda, importante para as nossas vidas. Eu gostaria que nós aprendêssemos com esse episódio de Ananias e Safira. Esse capítulo mostra algumas coisas. Mostra que a igreja no primeiro século, ali em Jerusalém, já passava por problemas, já tinha problemas, né? Já tinha defeitos, já tinha dificuldades. E mostra que a igreja não deve ficar assustada por não ser perfeita, mas ela deve buscar que o Espírito Santo de Deus a esteja orientando, dirigindo, de modo que as suas imperfeições estejam sendo curadas, saradas, restauradas, que ela esteja sendo purificada e santificada para a glória do Senhor, a cada dia. E esse capítulo mostra de uma maneira clara e magnífica até essa verdade, de que a igreja tem problemas, nós não podemos fugir a isso, a igreja tem defeitos, infelizmente há pecado no meio da igreja, mas que a igreja deve se submeter à orientação do Espírito Santo para que possa superar os seus problemas e possa curar as suas mazelas e possa também ser liberta dos seus pecados. Vivia feliz a igreja em Jerusalém. Tudo era maravilha, bênção. A Bíblia diz no capítulo 2 que havia muitas conversões, mas adiante no capítulo 4 diz que muitas outras conversões. A igreja estava com mais de 5.000 membros já a essa altura, e eles viviam em comunhão, louvavam ao Senhor, como nós estávamos louvando agora mesmo. Eles estavam todos os dias no templo, comiam juntos, com alegria e simplicidade de coração. Isso diz o capítulo 2. Tudo era maravilha. Eles tinham a simpatia do mundo. A sociedade olhava para a igreja e via que a igreja era diferente. Sinais e prodígios eram feitos pelos apóstolos. Deus estava restaurando, curando as pessoas, restaurando as pessoas. Tudo era mil maravilhas. Capítulo 4 termina dizendo que não havia entre eles necessitado algum. Coisa magnífica, não é? Que depoimento abençoado. Não havia entre eles necessitado algum. E eles vendiam tudo o que possuíam e traziam o dinheiro todo e colocavam aos pés dos apóstolos. Havia confiança. Eles vinham e faziam isso voluntariamente. Ninguém havia mandado que eles fizessem isso. Nós vamos ver isso no capítulo 5. Mas eles vinham e faziam voluntariamente. A Bíblia diz que nada do que alguém possuía era considerado como propriamente seu. A Bíblia fala desse exemplo lindo de Barnabé, que vendeu o seu terreno, a sua propriedade, veio e colocou todo o dinheiro aos pés dos apóstolos. Era um homem de um coração cheio de amor. E então nós entramos no capítulo 5. Mas um certo homem chamado Ananias, com Safira sua mulher, vendeu uma propriedade, reteve parte do preço, sabendo também sua mulher, e levando a outra parte, a depositou aos pés dos apóstolos. Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração, para que mentisses ao Espírito Santo e retivesses parte do preço do terreno? Enquanto possuías, não era teu? E vendido, não estava o preço em teu poder? Como, pois, formaste esse desígnio em teu coração? Não mentiste aos homens, mas a Deus. E Ananias, ouvindo estas palavras, caiu e expirou. E grande temor veio sobre todos os que souberam disto. Levantando-se os moços, cobriram-no e, transportando-o para fora, o sepultaram. Depois de um intervalo de cerca de 3 horas, entrou também sua mulher, não sabendo o que havia acontecido. Perguntou-lhe Pedro: dize-me, vendestes portanto aquele terreno? E ela respondeu: sim, portanto. Então Pedro lhe disse: por que é que combinastes entre vós provar o Espírito do Senhor? Eis aí a porta os pés dos que sepultaram teu marido, e te levarão também a ti.
E imediatamente ela caiu aos pés dele e expirou. E entrando os moços, acharam-na morta, e levando-a para fora, sepultaram-na ao lado do seu marido. Sobreveio grande temor a toda a igreja e a todos os que ouviram estas coisas, e muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos, e estavam todos de comum acordo no pórtico de Salomão. Dos outros, porém, nenhum ousava juntar-se a eles, mas o povo os tinha em grande estima, e cada vez mais se agregavam crentes ao Senhor em grande número, tanto de homens como de mulheres, a ponto de transportarem os enfermos para as ruas e os porem em leitos e macas, para que ao passar Pedro, ao menos sua sombra cobrisse algum deles. Também das cidades circunvizinhas afluía muita gente a Jerusalém, conduzindo enfermos e atormentados de espíritos imundos, os quais eram todos curados. Amém. Vamos orar. Senhor, abençoa a Tua palavra e fala ao nosso coração pela Tua palavra agora, de modo que nossas vidas sejam impactadas, ó Deus, pela Tua verdade, para a salvação, para a restauração de vidas. Em nome do Senhor Jesus nós oramos. Amém. Talvez vocês pensem que eu vou falar sobre dízimo hoje à noite. Não vou falar sobre dízimo, ainda não é hoje. Talvez vocês dizem, não, ele não vai falar sobre dízimo, ele vai dizer que os crentes devem vir, vender tudo que possuem e entregar o dinheiro todo à igreja. E também não vou falar sobre isso. Hoje eu quero falar sobre esse tema, igreja, comunidade da verdade. Eu creio que a grande lição desse texto das Sagradas Escrituras não é que as pessoas estavam vendendo o que possuíam, estavam vindo e entregando tudo na igreja. Estavam fazendo isso no capítulo 4. Realmente estavam fazendo isso. A lição do capítulo 4 é que não havia entre os crentes nenhum necessitado. Então não importa como nós vamos suprir as necessidades uns dos outros, o importante é que nós nos sintamos responsáveis uns pelos outros na igreja do Senhor Jesus Cristo. Se vamos vender tudo, ou vamos dar o dízimo, se vamos dar a metade, o que vamos fazer, não é isso o que Deus está cobrando de nós. É interessante que é claro aqui no capítulo 5 que ninguém estava sendo obrigado a vender as propriedades e trazer o dinheiro todo. Ninguém estava sendo obrigado. Mas a grande lição do capítulo 5 é essa, que na igreja do Senhor Jesus só pode prevalecer a verdade. O grande pecado que foi cometido por Ananias e Safira foi mentir. Eles queriam sobreviver na mentira. E na realidade, a mentira não pode sobreviver. Alguém já disse que a mentira tem pernas curtas? Esse é um ditado que anda por aí. Realmente é isso. Mas não é só a mentira que tem pernas curtas. O mentiroso também não vai longe. A mentira não vai longe. Mas o pior de tudo é que o mentiroso também não vai longe. Alguém pode dizer, mas que coisa trágica, Pedro decretar a morte de Ananias e Safira. Mas não foi isso que aconteceu. Pedro os confrontou, e quando ele os confrontou, eles caíram duros. Eles caíram duros ali. E a unijovem veio, recolheu e fez o sepultamento. Primeiro do Ananias, 3 horas depois entrou a mulher dele, Safira, e caiu dura também, né? E a unijovem veio, recolheu e fez o sepultamento também. Eu fico pensando que, na realidade, a igreja precisa resgatar esse seu compromisso com a verdade. E eu creio que Deus está empenhado nisso. Esse é o princípio do Evangelho. O Senhor Jesus Cristo disse, seja porém o vosso falar sim, sim, não, não. Amém, irmãos? Porque o que passa disso é de procedência maligna. O Senhor Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele é verdade. E a mentira não pode prevalecer na igreja, nem na vida do crente, nem no lar do crente, nem no casamento do crente, nem na família do crente, no Senhor Jesus Cristo. Sabe por quê?
porque mais cedo ou mais tarde essa mentira vai aparecer, vai transparecer. A Bíblia diz, o próprio Senhor Jesus Cristo diz que nada há encoberto que não haja de ser descoberto. Nada há encoberto que não haja de ser descoberto. Mais cedo ou mais tarde todo mundo vai descobrir. Por isso que a única saída honrosa para o pecado é o arrependimento, a confissão e o clamor a Deus por perdão, por absolvição. Alguns estão buscando outras saídas para o pecado. O sujeito pecou, fez, aconteceu, e depois ele acha que pode botar um pano quente por cima, ele acha que pode resolver a coisa, esconder, camuflar. Mas o nosso Deus é o Deus da verdade, é o Deus zeloso, é o Deus que conhece todas as coisas. Já viu o Salmo 139? Senhor, tu me sondas e tu me conheces, tu conheces o meu andar, tu conheces o meu caminhar, tu conheces o meu assentar, o meu deitar, o meu levantar, de longe entendes o meu pensamento. Para onde eu me irei do teu Espírito? Talvez nós não tenhamos tanta gente caindo dura aqui na hora do culto, não é? Alguém já disse que, de repente, se os métodos de Deus continuassem os mesmos, a gente ia ter muito crente caindo duro ali perto do gasofilácio, não é? Mas eu disse que não ia falar sobre dízimo. Mas o grande problema é o seguinte, é que seja por morte instantânea ou não, a mentira vai matando, ela vai acabando com a pessoa, ela vai consumindo, ela vai corroendo por dentro. A mentira mata, leva à morte. Porque a mentira sempre leva a pessoa cada dia a se precipitar numa outra mentira. A Bíblia diz assim, um abismo chama outro abismo, ao ruído das suas catadupas. E a pessoa começa com uma pequena mentira, e depois, para sustentar aquela mentira, ela arranja uma pouquinho maior, e depois uma pouquinho maior, e daqui a pouco ela está com tanta mentira, que nem ela mais sabe o que disse e o que não disse. Ela está tão complicada, tão enrolada, que ela nem sabe mais se foi o que se disse ou se não disse. E ela então se torna cínica. E um dos piores estados do ser humano é o estado de cinismo. É o estado da pessoa que está no pecado, mas ela se tornou tão insensível, que ela chega até a dizer, mas eu sei que Deus está abençoando, eu sei que Deus está aprovando. Deus não pode aprovar corrupção, Deus não pode aprovar pecado, não adianta vir orar a Deus para Deus abençoar pecado, para Deus abençoar corrupção, para Deus abençoar desonestidade, para Deus abençoar mentira, porque Deus não vai abençoar, não adianta, Deus não vai abençoar. E parece que era mais ou menos uma coisa assim que Ananias e Safira tentaram. Eles trouxeram aquela oferta para passar por bonzinhos, eu não sei, mas tudo indica que foi isso, para dizer, bem, nós fizemos a nossa parte, nós estamos agindo de acordo com o padrão, nós estamos fazendo como todo mundo está fazendo, olha aqui está, vendemos a nossa propriedade e trouxemos tudo. Foi isso que nós levantamos. Pedro não tinha uma maquinazinha calculadora, ele não tinha Jornal do Brasil para consultar a cotação do dólar, ele parece que não tinha ido à escola, porque a Bíblia diz que ele era indouto, mas o Espírito Santo de Deus sabia. De repente Ananias e Safira podiam enganar a Pedro, podiam enganar a João, podiam enganar os apóstolos, podiam enganar a igreja, mas não podiam enganar o Espírito Santo. E essa é a grande lição, nós não podemos enganar o Espírito de Deus. Não adianta. Não podemos. A mentira não pode sobreviver no meio da igreja do Senhor, porque a igreja é a comunidade da verdade. A verdade tem que prevalecer no meio da igreja. Porque a vida do crente precisa ser vivida em verdade.
eu fico lembrando dos personagens da nossa história contemporânea do Brasil. Quando é que essa gente imaginava que um dia uma CPI ia quebrar o seu sigilo bancário? Não é verdade? Quando é que essa gente imaginava que um dia uma CPI ia recolher os seus filmes de vídeo? Quando é que essa gente imaginava que aquela mulher com quem convivia ia se voltar contra ele, ia dizer a verdade toda, ou pelo menos aquilo que diz ser a verdade, na CPI, na frente de toda a imprensa do Brasil e toda a imprensa do mundo, jornalistas do mundo inteiro, lavando a roupa suja lá? Quando que imaginavam? Se eles imaginassem isso, talvez não tivessem feito a metade do que fizeram. Quando é que essa gente imaginava que toda essa corrupção, toda essa podridão um dia ia aparecer? Mas a palavra de Deus tem dito: nada há encoberto que não haja de ser descoberto. E um dia, todas as coisas ficarão claras aos olhos de toda a humanidade. Nós não vamos ter como dissimular, nós não vamos ter como disfarçar, nós não vamos ter como enganar, nós não vamos ter como enrolar. Tudo vai ser declarado. Eu acho interessante nós observarmos algumas coisas nesse texto. A primeira delas é que houve uma maquinação. O pecado trabalha assim: ele é maquinado dentro do coração, ele é elaborado. Eu já disse que ninguém cai de uma hora para outra. Há um trabalho prévio para que se caia. Então a gente tem que estar atento para perceber as artimanhas de Satanás. Como é que o diabo vai trabalhando para envolver a pessoa? Veja só o que diz o verso 3. Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração? Então, irmão e irmã, esteja atento perguntando a Deus: será que isso vem do Senhor mesmo? Porque às vezes a gente vai permitindo que Satanás entulhe o coração da gente, que vai enchendo a mente, o coração da gente dessa ilusão, desse encanto, desse feitiço que faz a pessoa acreditar que a mentira nunca vai ser descoberta, que faz a pessoa acreditar que o engano nunca vai ser percebido, que faz a pessoa acreditar que a corrupção nunca vai ser denunciada, dessa ilusão que faz a pessoa acreditar que a imoralidade nunca será exposta. O verso de número 5 diz: Ananias, ouvindo essas palavras, caiu e expirou. Aliás, verso 4: enquanto possuías não era teu, e vendido não estava o preço em teu poder, como, pois, formaste este desígnio em teu coração? Foi uma coisa elaborada, foi uma coisa trabalhada. A mentira tem esses requintes de elaboração, de engenharia, de construção, porque a pessoa fica arquitetando, fica calculando. Quando perguntar isso, eu vou dizer isso, quando falar isso, eu respondo isso, né? E toda uma engenharia satânica começa a acontecer dentro do coração da pessoa. E Satanás forma uns desígnios dentro do coração. E daqui a pouco você olha, aquela pessoa fala e parece que ela convence você, porque ela é tão profissional em mentir, ela sabe tanto mentir, que você quase que é envolvido, e às vezes até é envolvido. É isso que Satanás faz. Segunda coisa é que viver na mentira leva as pessoas a sobrevoarem os verdadeiros problemas que elas estão enfrentando. Nós sobrevoamos as verdadeiras realidades da nossa vida. E tem gente que vive na mentira, mente para si mesma. Você mente tanto para os outros, que de repente você começa a mentir para si mesmo.
Você começa a se convencer de que aquilo é a verdade. O diabo cega o entendimento da pessoa. E a pessoa está no erro, está no pecado, está na feitiçaria, está na idolatria, está na imoralidade, e ela já começa a acreditar na sua própria mentira. Aquele micróbio da mentira contaminou de tal forma o seu coração, que ela começa a acreditar na mentira como se fosse verdade. E esse é um problema terrível, porque aí só Deus vindo mesmo e dando uma sacudida na vida daquela pessoa, para ela se acordar e ver que ela está sendo enganada. É isso que Paulo escreve aos Efésios, que o príncipe desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho de Cristo. E quanta gente que está vivendo na pior mentira da vida, não é? Está vivendo no pecado, na imoralidade, na feitiçaria, está acreditando naquilo ali, está às vezes até acreditando que é feliz, está acreditando que aquilo ali é bom, está lá no vício, e ela está acreditando que não tem jeito de sair. Ela começa a acreditar na sua própria mentira, que foi arquitetada e engenhada por Satanás no seu coração. Uma das maiores libertações que Deus nos dá no Evangelho é a libertação da mentira. Por isso que o Senhor Jesus Cristo diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Vamos dizer firmes, irmãos: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Mentira nunca mais. O crente precisa desejar viver na verdade. Ele precisa enfrentar a verdade. A verdade às vezes dói, às vezes é dura, machuca, não é? Dói lá no fundo, mas é a verdade. Deus só pode trabalhar na nossa vida com a verdade e com toda a verdade da nossa vida. Pessoas que vivem tanto sobrevoando a verdade da sua vida, vivem na ilusão, na fantasia, na mentira. Alguns começam a viver um estilo de vida totalmente mentiroso. O sujeito começa a mentir, roubar, corromper, fazer acontecer. Tem carro novo, lustroso, tem dinheiro, tem dólares verdes, não é? Ele pensa que é o tal, e alguém chega perto dele e diz assim: ô doutor, e ele acredita, porque ele está acreditando em tudo que é mentira do mundo. E o outro chega e diz assim: puxa, mas você é um gato, e ele acredita, coitado, acredita, a maior mentira, mas acredita, que ele está acreditando em tudo que é mentira agora. Ah, mas você é um bonitão, né? E como o diabo faz isso, né? Ele quer envolver, quer encantar. Eu já contei, mas é interessante. Daquele irmão crente em Jesus, obreiro, recebeu um telefonema, do outro lado falava uma voz feminina: ah, eu tanto tempo estou observando você, e você, olha, você é um gato, e tal, e com aquelas palavras melosas e tudo, né? Sabe quem é que está falando? Sei, é o diabo. Pum. Mas era mesmo. E graças a Deus que esse irmão não caiu naquela mentirada de Satanás, porque o diabo diz: eu amo você. Ele diz: ó, você é bonitão, olha, eu estou encantado com você, estou apaixonada, e isso e aquilo. E um dos maiores conteúdos de mentira são essas músicas que muita gente anda cantando aí, muito jovem anda cantando por aí, cantando essa mentirada toda e acreditando nessa coisa toda. A mentira leva à morte, seja cair duro na igreja, ou seja ir morrendo aos poucos, vai se afundando no poço, se afundando no buraco do pecado, vai morrendo e acaba morrendo mesmo. A mentira não tem outra coisa para onde leva as pessoas senão isso. É preciso mergulhar na verdade para resolver as coisas, para resolver diante de Deus, para resolver essas coisas mal resolvidas do passado, para resolver esses pecados não confessados a Deus, para resolver essas coisas na presença de Deus. É preciso assumir a verdade. Nós somos o povo da verdade, nós somos igreja, comunidade da verdade, e é por isso que somos um povo liberto. E na medida em que nós rompemos o nosso compromisso com a verdade, certamente que nós também nos tornamos vulneráveis a todas
todo esse repertório de mentiras de Satanás. Finalmente, um dia, aquele que vive na mentira vai pagar o preço. O processo do pecado é um processo doloroso. O pecado cobra caro. Os filmes e novelas mexendo com o diabo, não é? Estão terminando a vida tragicamente. Alguns com overdose de tóxicos, outros em situações trágicas, tremendas, morte súbita, morte repentina, tragicamente. Normalmente essas mortes têm requintes de uma intervenção clara de Satanás. A pessoa começa a se envolver tanto com a coisa, e um dia o diabo volta para cobrar. Fica rico, fica famoso, vende discos aos milhões. Mas vê como acaba depois. Vê como acaba. Triste fim. É assim que é a tragédia daqueles que vivem na mentira. A Bíblia diz que quando essas coisas aconteceram ali em Atos, houve grande temor no coração do povo. Tanto aqui no versículo de número 5, quanto no versículo 11, a Bíblia diz que sobreveio grande temor a toda a igreja e a todos os que ouviram essas coisas. O que pode nos livrar de vivermos uma vida mentirosa, e que pode nos levar a vivermos uma vida na verdade do Senhor, é quando nós tememos ao Senhor, quando no nosso coração há uma reverência por Deus, quando nós sabemos que Deus vê todas as coisas, que Deus acompanha a nossa vida. Sabe, nesta noite eu quero confrontar você em nome de Jesus. E se há áreas da sua vida que precisam ser clareadas pela luz da graça de Jesus, se há áreas da sua vida que precisam ser iluminadas pela verdade de Deus, hoje eu quero confrontar você em nome de Jesus, para que você abra essas áreas para a glória da luz de Jesus na sua vida, e deixe o Senhor ir transformando, iluminando. Deixe a luz de Jesus penetrar lá dentro desse cárcere escuro, desta cela escura e fechada, e diga: Senhor, eu quero me comprometer com a tua verdade, eu quero ser liberto de toda a mentira que está amarrando a minha vida e que está perturbando a minha vida. Eu queria que você baixasse a sua cabeça em oração.